Olá, turminha boa do segundo ano! E hoje estamos aqui para mais uma aulinha de matemática. Vamos encerrar o nosso capítulo 6, não é? Com conteúdo novo. Isso é a medida de comprimento. Já ouviram falar em medidas de comprimento? Não, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em centímetros, metros. Ah, lembraram, não foi? É porque as unidades de medidas de comprimento são centímetros, metros. Existem outras unidades de medidas, mas as que nós iremos usar são centímetros e metros. Então, o que é? O que é que eu posso fazer? O que é que com as medidas de comprimento? Eu posso medir o que, tia? O que é que eu posso medir? Medida de comprimento serve para você saber o tamanho das coisas, né? O tamanho do seu pé, o tamanho da tua cama, o tamanho da sua porta, o tamanho da sua janela de casa, o tamanho das coisas, como também a altura, não é? A altura de vocês. Isso, para vocês saberem, é o que? Através de quê? Das medidas de comprimento. A altura dos pais de vocês, não é assim? Serve também para medir as distâncias. Isso! Só que as distâncias, nós usamos outra unidade de medida que são quilômetros, certo? Mas que nós não iremos estudar agora. Agora nós só iremos estudar centímetros e metros, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. Vocês irão pegar o livrinho do aluno na página 55. Peguem aí pra tia. Peguem também lápis e borracha, ok? Gente, vocês sabiam que há muitos anos atrás não existia instrumentos que pudessem medir o tamanho das coisas? Quais são esses objetos? É a trena, a fita métrica, não é? O metro, a régua, não é? Não existia nada disso antigamente. Então, como era que as pessoas, naqueles anos bem antigos, como era que elas faziam para saber o tamanho das coisas? Ou a distância? Então, elas usavam o que elas tinham mais próximo delas, que eram as mãos e os pés. As mãos, elas mediam, o palmo, certo? O que é o palmo? É do dedinho, da pontinha do dedo mindinho, a outra pontinha do polegar. Era o palmo, elas mediam as coisas através do palmo. Por exemplo, o livro, elas iriam medir assim, um palmo e alguns dedos, né? E essas pessoas, será que a medição dessas pessoas eram corretas? Eu acredito que não, sabe por quê? Porque cada pessoa tem a sua mão com um tamanho diferente da outra. Tem pessoas com a mão pequena, tem pessoas com a mão grande. Então, como era que sabia que a mesma medida que dava num livro ia dar com a mão da outra pessoa? Não tinha como, né? Então, eles estimavam mais ou menos um tamanho. Lembra do nosso conteúdo de matemática que nós vimos nas aulas anteriores? De estimativa, então eles estimavam mais ou menos o tamanho das coisas. A mesma questão era a distância. Ele media em pés, em passadas, certo? E eles estimavam mais ou menos a distância. Até que um dia surgiu a trena, a régua, o metro, a fita métrica, né? E facilitou muito a vida de todos nós, não é assim? E nós temos aí, uma régua. Vamos aprender a utilizar a régua hoje? Porque vocês sabem utilizar a régua só assim, coloca a régua em cima do caderno e passa um risquinho reto, né? Mas o objetivo da régua não é só fazer aquele traço reto. O objetivo da régua é saber o tamanho das coisas, quantos centímetros as coisas medem, certo? Como assim, tia? Vamos estudar ela, aprender a utilizar a régua, Vocês estão vendo que tem uns tracinhos menores e uns tracinhos maiores, não é assim? E que abaixo dos traços maiores, nós temos os numerais, não é? Por exemplo, do zero, a distância do zero até o 1.
nós dissemos que é 1 centímetro, o espacinho do 0 até o 1. E vocês estão vendo que tem uns tracinhos menores, não é? Entre o 0 e 1. Esses tracinhos menores são chamados de milímetros, que é uma unidade menor do que o centímetro. São os milímetros, certo? Mas nós não vamos estudar os milímetros agora, só os centímetros. Então, vamos lá. Entre um número e outro ficam os centímetros, certo? Até chegar a 1 metro, ok? Por exemplo, essa régua aí, ela tem quantos centímetros? Parabéns para quem acertou! Essa régua, ela tem 15 centímetros, não é? Olha aí o último númerozinho no final. Então, o objeto que tiver o tamanho dessa réguinha, ela tem 15 centímetros. Se for um objeto menor, vocês vão fazer o comparativo. Coloca a régua do lado e compara para saber o tamanho do objeto. Combinado? Vocês podem ver o tamanho do lápis de vocês, da borracha de vocês, do estojo de vocês, certo? Mas aí, ó, tem aí na página 55 a pergunta: quantos centímetros tem essa régua? Nós acabamos de ver quantos centímetros ela tem? 15 centímetros. Então, todo mundo coloca aí nesse espacinho 15 centímetros, ok? Vamos para a próxima, página 56. A página 56, nós temos aí 3 réguas, ok? Essas 3 réguas, do lado de cada uma delas, observem aí que tem 3 objetos escolares, não é assim? Nós temos um lápis, nós temos uma borracha e nós temos uma cola. Vocês vão observar qual o tamanho do lápis, da borracha e da cola e colocar no espaçozinho que tem aí embaixo, ok? Essa linhazinha em branco, você vai colocar a medição de cada objeto desse, combinado? Então, vamos para a página 57. Na página 57, nós temos aí uma casa, certo? Que também serve para utilizar a régua para a gente medir o tamanho dela. Ó, gente, a régua, ela também serve para medir objetos desenhados no papel, certo? Os engenheiros, né, os arquitetos, eles utilizam-se muito desse instrumento. E vocês podem começar utilizando nessa questãozinha aí, dessa casinha aí. Lembrando que depois, quando vocês terminarem, façam uma pintura, um colorido bem lindo dessa casa. Fica a critério de vocês, né? Eu quero ver essa casa bem pintadinha, bem bonitinha, certo? Mas o que vocês irão fazer? Vocês irão medir o tamanho dessa porta, da portinha dessa casa, e irão colocar a resposta, certo? Aí, ó, do ladinho. Como também vocês irão medir a largura do telhado, não é a altura, é a largura do telhado. Irão colocar aí do lado, ok? Lembrando, as unidades de medidas, elas têm que ter do lado do número as letrinhas que representam. Por exemplo, centímetro é representado pela sigla CM. Certo? Centímetro é representado pela sigla CM. Metro é representado pela letrinha M. Não esqueça, sempre que vocês forem escrever algo relacionado às medidas, seja centímetros ou seja metro, tem que vir depois do número essas letrinhas. Se for em centímetros, tem que ter sempre o CM, senão não é considerado centímetro. E se for metro, tem que vir depois sempre a letrinha M, porque senão também não é considerado metro. Certo? Vamos para a próxima questão. Ó, gente, como a tia falou no início, a régua, além da função de medir, de saber o tamanho, não é? Tem aquela função também de deixar a linhazinha reta. Lembra que a tia falou isso no início da aula? Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão pegar uma régua,
certo? Vocês irão colocar nesse retângulozinho aí, vão traçar uma régua, mas não é um traço aleatório. Vocês vão escolher uma medida desse traço e colocar nesse outro tracinho pequenininho aí. Por exemplo, vocês vão fazer uma linha de 10 centímetros. Então, traça uma linha de 10 centímetros e coloca o número 10 e a siglazinha CM do lado. Combinado? Ok? E a última página da nossa tarefinha de hoje, do nosso capítulo 6. Na página 58, vocês vão pegar um barbante, um cordão, o que vocês encontrarem na casa de vocês, certo? Contando que ele tenha o tamanho de 1 metro, certo? E o que é que vocês irão fazer? Vocês irão colocar esse barbante no braço de vocês. Vão ver se o braço tem mais ou tem menos que 1 metro. A largura da porta da sala de vocês, se tem mais ou se tem menos de 1 metro. A altura de vocês, se tem mais ou tem menos de 1 metro, certo? Vocês não irão colocar números. Vocês irão colocar mais que 1 metro ou menos que 1 metro, certo? Por quê? Porque vocês irão medir com um barbante. Esse barbante ou essa linha, ela tem que ter o tamanho de 1 metro. Isso o adulto vai poder te ajudar. Combinado? A quinta questão, vocês irão escrever como vocês chegaram a essa conclusão do barbante 1 metro, certo? Como vocês chegaram, como vocês pensaram e vão colocar a resposta de vocês aí. Combinado? E por último, vocês irão reescrever essa frase aí, 1 metro a 100 centímetros. Observe que a tia falou das siglas, não foi? Qual é a sigla que representa centímetro? CM, metro, o M. Só que aí nessa frase está escrito a palavra centímetro e a palavra metro. Vocês irão reescrever colocando apenas, retirando a palavra e colocando a sigla. Ok? Combinado? Um cheiro grande no coração de vocês e resolvam as tarefinhas, ó, bonito!